Damos continuidade agora à leitura e estudo da obra de André Luiz, O Nosso Lar, psicografia do Chico Xavier. E no vídeo anterior nós abordamos o capítulo 45, no campo da música, né? Onde Lísias leva André Luiz ao ministério da União Divina, lá no ministérios mais ligados aos planos espirituais mais elevados, e onde eles têm lá o campo da música, relatado por André Luiz nesta obra, né, que muito nos encanta, as maravilhas que se encontram nas esferas destas colônias, que ainda são colônias de transições que se avizinham ao nosso planeta, ok? E agora nós vamos ao capítulo 46, que se intitula Sacrifício de Mulher. E aqui nós vamos ver a abordagem de André Luiz na conversa com a sua mãe, ok? O capítulo começa assim: um ano se passou em trabalhos construtivos, ou seja, segundo André Luiz, ele continua lá no Ministério da Regeneração, nas câmaras de retificação, e já está trabalhando lá cerca de um ano, tá? Com imensa alegria para mim, aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali, não voltar ainda até o lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes, intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros, reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico, questão que André Luiz sempre coloca ao longo desta obra, né, da sua saudade incondicional da sua esposa e de seus filhos que aqui ficaram após o seu desencarne, ok? Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. Ou seja, André Luiz permanecia nessa colônia, tendo sido subtraído das zonas umbralinas, onde ele esteve por cerca de 8 anos terrestres, né? Ele ainda encontra-se ali segundo intercessão de sua própria mãe para ser recebido ali na colônia de Nosso Lar, ok? E é Clarencio, um dos ministros do Ministério do Auxílio, é que ainda é o responsável pela permanência dele lá. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar este fato, por diversas vezes defrontando o generoso ministro do Auxílio, e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas no Natal, quando me encontrara nos festejos do Ministério da Elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando minhas saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverava não andar longe o dia em que me acompanharia no ninho familiar. Ou seja, André Luiz se encontra nessa expectativa de poder retornar a visita ao seu lar terreno, ok? Agradeci, diz André, comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingiríamos setembro de 1940 sem que visse a realização dos meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansara, nossas tarefas prosseguiam sempre sem solução de continuidade, sem quebra desta continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos, não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta aos melhores tentanos,
Lembrando que em capítulo anterior, né, André Luiz encontra-se com esta Elisa, que tinha sido uma jovem que foi trabalhar na residência de seus pais, e eles chegaram à via de fatos de uma certa intimidade, e depois de ela ter saído do lar, ela se desviou do caminho de uma vida mais digna, né, entregando-se na comercialização do seu próprio corpo, ok? E isso deixou André Luiz, quando a reencontra, bastante preocupado, ao que Narcisa lhe, lhe diz que é uma dádiva este reencontro e que ele pudesse, de todas as formas possíveis, auxiliar a Elisa a reencontrar o seu caminho espiritual. E é o que ele está fazendo nesta sua existência no plano de nosso lar. À medida, porém, que se consolidava o meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe, ele era visitado pela sua mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. Nós sabemos que, pelas condições de evolução espiritual da mãe de André, ela trabalha e se abriga em círculos de colônias mais elevadas a que o nosso lar pertence. A última vez que nos avistamos, ela me disse que tensionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria ela tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de lhe conhecer os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro deste ano de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Olha que interessante. O título desse capítulo, Sacrifício de Mulher. Né? Voltar à Terra é um sacrifício? Depende. De uma certa forma, para muitos pode de fato ser um sacrifício. E às vezes esse sacrifício é benéfico, como nós vamos ver aqui no relato da mãe de André Luiz, a proposta que ela se coloca nesta reencarnação para resgate de espíritos achegados ao seu coração amoroso. Okay? Em tom afetuoso, explicou o projeto, mas surpreendido e eu discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo, mãe. Voltar a senhora à carne? Por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Lembrando sempre que todos nós, no plano dos espíritos, nós temos a nossa consciência espiritual ampliado e os nossos entendimentos são mais aclarados. Mas mesmo assim, enquanto não mais evoluídos e não mais esclarecidos, por vezes nós desejamos ficar nesse estado de espíritos errantes, como nos diz Kardec, pois que encarnar-se, reencarnar-se, significa a perda desta consciência espiritual momentaneamente, num espaço relativamente curto, que pode até ser de uma existência terrena de 80, 90, 100 anos, ou que seja, mas que às vezes é um tanto quanto complicado ao espírito não ter esta noção da sua consciência, das suas existências pregressas, tão claramente quando ele no plano do espírito. Tá? Nós vamos ver em capítulo futuro, no retorno também de Dona Laura, às lides da reencarnação, né, um estudo um pouco mais detalhado, ou informações mais clarificantes para nós nesse aspecto de estando no plano espiritual, no processo da nossa reencarnação. Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou, retrucando a minha postura de não concordar com a volta dela à Terra.
Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Lembramos-nos que em conversas anteriores de André com sua mãe, ela revela que o seu pai ainda se encontra nas zonas inferiores, cerceado por duas mulheres, da qual ele compartilhou a infidelidade do seu lar, e que elas, naquele momento, depois de estarem no plano dos espíritos, o obsediam e ele, ainda por fraqueza espiritual, se deixa ser levado por essas obsessões. Né? E a mãe de Lícias continua. Laércio hoje ainda é um cético do coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição sob a pena de mergulhar em abismos mais fundos. O que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-se do socorro justo? Ao que André, cabisbaixo, responde: não, trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderia ajudá-lo daqui mesmo. Esta é a questão, né? No plano dos espíritos, nós podemos de fato auxiliar com inspirações, mas muitas vezes, para tornar a efetividade das nossas ações do plano espiritual, é necessário que nós utilizemos da própria matéria do nosso corpo no plano terreno, para que as coisas de fato se concretizem. Tá? E ela continua na sua explanação da sua decisão de voltar à Terra, André Luiz. Não duvido que poderia auxiliá-lo daqui. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. É indispensável que nós nos sacrifiquemos em benefício daqueles a quem amamos e nos colocamos à sua disposição. De que nos valeria toda a nossa riqueza material se não pudéssemos estendê-los aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio, relegando os filhinhos a intempéries? Não posso ficar à distância, meu filho, já que poderei contar contigo aqui. Doravante reunir-me-ei a Luísa, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo, lembrando-se ser Luísa também uma irmã, filha da sua mãe, que se encontra também no plano espiritual. Aí o André Luiz pensa e redargue, né? Insistiria, no entanto, com a senhora: não haverá meios de evitar essa contingência? Ao que ela responde: não, não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Veja que muitas das nossas encarnações, das nossas reencarnações, principalmente quando espíritos já mais esclarecidos, como o caso da mãe de André Luiz, né, nós contamos com auxílio de espíritos mais evoluídos, no caso ela se refere aos superiores hierárquicos, no plano em que ela se encontra, né, que nos auxiliam e nos aconselham efetivamente naquilo que é melhor para nós fazermos no trato dos nossos entes queridos, no sentido de auxiliá-los. Todos nós podemos ajudar a todos os nossos amados a evoluírem. Porém, o processo de evolução pertence a cada um. Tá? Então, como ela nos revela aqui, ela não pode tirar o pai dele das zonas inferiores do umbral para os planos que estão André Luiz e nem onde ela se encontra. Mas o contrário pode ser feito, ou ela se rebaixar a estes planos, e no caso ela vai vir até o planeta Terra, reencarnar para fazer esse auxílio a esse espírito querido dela. Que me resta, continua ela, senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti, André, o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Quando a gente fala, muitas vezes, de anjo guardião, de mentores,
Muitas das vezes, dependendo de cada encarnação, é evidente, né? Esses espíritos que nos intuem, nos auxiliam enquanto estamos aqui na Terra, são como agora André Luiz e sua mãe. Ela retorna à Terra e ela conta com o amparo de André Luiz. Por isso, a solicitação dela de fazer com que ele permaneça firme no seu processo de adquisição dos conhecimentos espirituais e do seu próprio poder evolutivo, principalmente quando ele conseguir, como nós vamos ver ao final desta obra e nas subsequentes que André Luiz nos traz, deste esclarecimento espiritual, quando ele pode transitar entre os planos do espírito e os planos dos encarnados. Então vemos que André Luiz se tornará a demanda de sua mãe de se tornar um espírito que a auxilie naquela missão que ela se coloca para auxiliar o seu pai no resgate de seus débitos da existência anterior. Relendo esse trecho. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia a tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo e breves dias ainda me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Mas indaguei, pergunta André Luiz, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica, com a colaboração de alguns amigos. Eu localizei ele na Terra, pois que ele já está reencarnado por condição compulsória, na semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identifique o auxílio direto. Ele quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, daquelas que o obsediam. Talvez com razão aproveitemos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Ou seja, o Laerte, esposo da mãe do pai do André Luiz, ele está procurando, embora ainda com uma inferioridade espiritual, ele ainda deseja fugir daquelas mulheres com as quais ele se associou na última existência. Tá? E, nessa condição, a sua esposa, da última encarnação, com auxílio de pessoas do plano espiritual, estão fazendo com que ele faça esta reencarnação. E André pergunta, mas isso é possível? E a liberdade individual? O livre-arbítrio, como é que fica? Minha mãe sorriu, algo triste, e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudem a sorver o remédio santo, embora ainda que muito amargo. Muitas das vezes nós ainda não temos o devido esclarecimento espiritual para que possamos planejar com segurança e competência os nossos desenvolvimentos nas sucessivas encarnações que nós temos que fazer. No entanto, quando esta condição não se dá, espíritos amigos nossos, espíritos de mais elevadas hierarquias, com maior conhecimento, eles nos auxiliam, como diz a mãe de André Luiz, numa comparação, a nós sorvermos o remédio amargo, que é a próxima encarnação, que é uma praticamente compulsória. Ao doente que se rebela ao remédio salutar, não se dá a liberdade de escolha para lhe salvar a saúde e a sua existência. Obriga-se a tomar a medicação, ainda que ela seja desagradável e amarga. Ok? Entendamos que a misericórdia divina funciona sempre em nosso favor. Continua ela, relativamente à liberdade irrestrita, a alma sim pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique, ou seja, quando tem claramente o discernimento do que é o certo e do que é errado, do que deve e do que não deve fazer. Né? Livre-arbítrio, liberdade, é associado com responsabilidade das consequências dos atos tomados.
Enquanto não adquirimos esta consciência de responsabilidade das consequências, a nossa liberdade é relativa. Tudo em função do nosso próprio bem. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio e nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Enquanto me perdia em graves pensamentos, continuou ela retomando as anteriores observações. As infelizes irmãos que o perseguem, entretanto, não o abandonam, elas continuam ligadas a ele. E não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhes subtraíssem a oportunidade de nova reencarnação. Deus meu, exclama André. Será então isso possível? Estamos aqui à mercê do mal até esse ponto, simples joguetes nas mãos dos inimigos? Estas interrogações, meu filho, esclarece a sua mãe, com muita tranquilidade, com muita calma, deve pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o nosso caminho. Nós que estamos estudando esta obra de despertamento espiritual, não podemos esquecer essas palavras da mãe de André, que muito nos cala na nossa consciência, profundamente. Fazer inimigos significa perdermos a nossa liberdade. Quem não cumpre com os seus deveres não tem direito de exigir liberdade. Somente é realmente livre aquele que tem as suas obrigações cumpridas. E em termos de evolução espiritual, a obrigação nossa, como Jesus disse, é amar a todos os nossos irmãos, amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar incondicionalmente aqueles, inclusive, que se dizem nossos inimigos. Liberdade significa ter responsabilidade. Esse trecho é tão importante que vamos reler. Deve pairar em nossos corações, em nossos lábios, eu diria nas nossas consciências, antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade, porque a maldade virá nos cobrar. E essas mulheres, indaguei, que será feito destas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar. André, os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético e estas pobres irmãs suportam pesados fardos da lama da ignorância e da ilusão. Em futuro distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. De novo, os ensinos de nosso Mestre Jesus de amarmos não é porque é bonitinho gostar dos outros, não é porque faz bem aos nossos corações. É roteiro de vida conjunta de todos nós. É processo evolutivo de todo um grupo de pessoas que de alguma forma se associam por afinidades diversas. E os olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar o horizonte e por vir, rematou. E mais tarde, quem sabe, André, talvez regresse ao nosso lar cercada de outros afetos sacrossantos para uma grande festividade de alegria, amor e união. Por isso, o sacrifício desta mulher, retornando para resgatar o amor de seu esposo, que se desviou do caminho, e das irmãs que o obsediam, na qual ela receberá igualmente como filhas para serem amadas. E é só o amor que faz o resgate destas almas queridas para que possamos evoluir em conjunto.
identificando-lhe o espírito de renúncia, e eu tenho para cá comigo que renúncia é uma das expressões maiores do amor, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas a minha mãe, era muito mais que isso. Era ela a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retornassem ao caminho dos filhos de Jesus. Assim, quem ama se sacrifica de todos os meios, de todas as formas, para resgatar esses entes queridos do coração. E assim terminamos mais esse capítulo. E o próximo capítulo 46, já estamos indo para a parte final desta obra, que vai até o capítulo 50. Faltam 3 capítulos, melhor dizendo 4, né? No 47, também a volta de Dona Laura, que é outro capítulo esclarecedor para todos nós, nesta obra de despertamento da consciência espiritual. E assim eu solicito sempre aos amigos que nos assistem, que nos ajudem a divulgar esta consciência, o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, compartilhando os nossos vídeos com seus amigos, com seus familiares. E assim, quem sabe, consigamos todos nós, ainda que sem sacrifícios enormes, né, evoluirmos todos nós em conjunto. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.